senhoras e senhores, alunos, professores, senhores candidatos, o Centro Paula Souza, ETEC FATEC de São Sebastião, saúda a todos presentes na Semana de Cidadania Política, evento idealizado em parceria com o jornal Imprensa Livre, representado neste ato pelo jornalista Leonardo Rodrigues, a quem convidamos para registrar uma mensagem para a participação do jornal no evento. Por favor, recebam. Boa noite a todos, boa noite, candidato, direção da FATEC e ETEC, boa noite, alunos. É com satisfação que o Imprensa Livre participou e fez questão de aderir a essa iniciativa da primeira Semana de Cidadania Política. Quando o Rogério nos procurou lá na redação, de pronto a gente entendeu a importância e a relevância do evento, que ao contrário de tantos outros, ele tem uma singularidade, que é a participação do jovem e do jovem estudantil, da participação do público acadêmico. Nesse período de eleições é comum fóruns, debates, reuniões com a comunidade e tantos outros eventos, mas nunca antes nenhuma outra unidade estudantil proporcionou esse encontro entre novas propostas que podem ditar os rumos da cidade nos próximos 4 anos, com as dúvidas do jovem e do jovem estudante. O jornal Imprensa Livre ele se sente honrado e acredita que o melhor resultado dessa Semana de Cidadania e Política, além da escolha de saber quem votar no dia 7 de outubro, que é uma consequência de uma semana de apresentações, a gente acredita que o maior resultado, o maior fruto que a gente pode colher é o exercício da reflexão, de parar para ouvir, parar para avaliar as propostas e os candidatos que querem governar e administrar não só o nosso dinheiro, mas também ditar os rumos da nossa cidade. Então assim a gente tem a satisfação de participar e deixar aqui o registrado também o desejo de participar das próximas semanas. O professor Marcelo externou que quer ser um evento anual e o Imprensa Livre se coloca sempre à disposição. Muito obrigado. Eu gostaria de convidar então os candidatos para a nossa rodada de perguntas dessa nossa última reunião do evento. E só para lembrar o formato, o senhor terá 10 minutos para a introdução e depois nós teremos 16 perguntas. E essas perguntas, depois de efetuadas, o senhor terá 3 minutos para respondê-las. Quando estiver faltando 30 segundos, eu toco essa simpática campainha. E hoje eu prometo tocar direitinho. E aí depois das perguntas, então, nós teremos o encerramento do evento. Então, dando continuidade, eu gostaria já de dar início às perguntas, lembrando que todas essas perguntas foram feitas na semana passada, registradas via e-mail. Oi? Perdão, já esqueci dos 10 minutos, eu li a página. Só para lembrar que essas perguntas foram feitas previamente, então não vai haver hoje uma interação, né, com o candidato, nada improvisado. Tudo isso foi planejado antes, esse modelo seguiu a semana inteira e se mostrou um modelo de sucesso até. Então nós gostaríamos de dar início. Por favor, só tenha os seus 10 minutos, fique à vontade. Boa noite a todos. Eu queria pedir licença ao mediador, se eu pudesse falar na frente da mesa, pode ser? O espaço e o microfone estão franqueados ao senhor. Boa noite a todos. Eu quero inicialmente parabenizar a FATEC e a ETEC pela iniciativa e cumprimentar o Imprensa Livre pela cobertura séria e democrática que tem feito por todas essas semanas de eleições, de todo o processo. Quero cumprimentar e desde já externar o meu muito obrigado ao jornal e à ETEC e à FATEC.
Quero também cumprimentar e agradecer a presença de todos vocês, todos os alunos, e começar dizendo que para mim é uma felicidade ímpar estar aqui, até porque eu estudei aqui. Aqui se chamava Escola Estadual de Primeiro e Segundo Grau Maísa Teodoro da Silva, o famoso SEMI, e foi aqui que eu me formei. Comecei aqui desde a 5ª série e fui até o 3º colegial, onde vocês estão sentados agora. Nos intervalos de aula eu jogava ping-pong. Tinha uma diretora aqui, doutora Márcia, professora Márcia, que eu era cliente dela. Eu vivia assinando lá o livro negro dela e a gente jogava ping-pong aqui nesse pedaço. Não tinha essa extensão das salas, eu acho que até sanitário, biblioteca, mas é um momento muito gostoso, porque foi aqui que eu adquiri o conhecimento, a educação básica que me deu condições de ir para São Paulo em 95, passei no vestibular de engenharia, fui estudar como todo estudante sem condições. Eu fui para São Paulo, eu tinha uma calça jeans e uma camisa. Eu tinha que usar uma camiseta branca por baixo, porque senão não dava para chegar até o fim da semana aguentando, porque a camisa vencia. E era muito bacana, porque eu aprendi em São Paulo, durante a faculdade de engenharia, o que é a educação básica, o que é a formação das nossas vidas. O importante é a escola. E aí, nesse momento de estar em São Paulo, eu acabei tendo o primeiro contato com a política. Fui trabalhar como office boy na Assembleia Legislativa, onde ficam os deputados estaduais. Gostei da política, me filiei ao PSDB e comecei a militar partidariamente na Juventude Tucana. Desde aquele momento, eu coloquei na minha cabeça que eu ia disputar mandatos, que eu ia fazer política na nossa região, e aí comecei a avançar. Fui candidato a vereador na nossa cidade em 2000 pelo PSDB. Nessa época eu já era assessor de deputado, não me elegi, fui bem votado. Voltei para São Paulo para trabalhar ainda na Assembleia, já como assessor do líder da bancada do PSDB na Assembleia Legislativa. Depois fui assessor do líder de governo, assessor especial do presidente da Assembleia Legislativa, e depois fui trabalhar com o governador Geraldo Alckmin. Participei da assessoria dele e coordenei as campanhas do PSDB em todo o Vale do Paraíba e Litoral Norte. Avançamos. Fui trabalhar com o prefeito José Serra, fui assessor técnico dele no gabinete do prefeito de São Paulo, José Serra. O Serra saiu candidato a governador, eu coordenei de novo as campanhas do PSDB em todo o Vale do Paraíba e Litoral Norte, e aí o Serra virou governador, eu fui ser chefe de gabinete no governo do estado de São Paulo. Até aí passaram-se 15 anos, e o nosso desejo, o nosso coração era estar aqui em São Sebastião, criar os meus filhos aqui, viver aqui, fazer política aqui. Voltei, e voltei já com um convite do prefeito Antônio Carlos de Caraguatatuba para que coordenasse a campanha dele. Assumi a coordenação do prefeito, da campanha do prefeito de Caraguá, vencemos as eleições, eu coordenei a transição de governo e logo em seguida assumi a Secretaria de Planejamento, Economia e Gestão de Caraguatatuba, onde eu pude ter mais uma experiência, um contato político, um contato administrativo com a prefeitura. E um modelo de gestão ímpar, de uma pessoa que hoje é meu amigo, é do meu partido, é um parceiro na vida, que é o Antônio Carlos. Hoje, considerado o 4º melhor prefeito do estado de São Paulo e o 6º melhor prefeito do Brasil. Tive uma oportunidade ímpar em Caraguá, embora eu nunca tenha morado lá. Sempre morei aqui, moro no bairro de São Francisco, e por 6 meses morei aqui na rua Fábio Cássio. Essa rua hoje interrompida por essa obra maluca que tem aqui, que interliga a quadra, enfim. Morei ali naquela casa. E aí eu saí da prefeitura de Caraguatatuba para disputar pela 2ª vez uma eleição. Disputei a eleição de deputado estadual. Fui candidato pelo PSDB e fui, graças a Deus e aos amigos, o mais votado de São Sebastião e do Litoral Norte. Fui o deputado estadual mais votado, e aí somei numa parceria com o PH, que é o nosso vice, que foi o federal mais votado. Avançamos, assumi a presidência do PSDB na cidade, reorganizamos o partido em São Sebastião e partimos então para uma campanha
de prefeito, uma campanha para o executivo da cidade, porque eu acredito que São Sebastião tem condições de avançar, de se organizar e de preparar o cidadão para o futuro e dar uma qualidade de vida para quem já deu a sua contribuição. Trabalhamos muito para chegar hoje na condição de candidato, com o suporte do governo do estado, com o apoio dos prefeitos da região, como Antônio Carlos, enfim, avançando na condição de colocar São Sebastião uma qualidade de vida melhor. E aí, para poder avançar nessa linha de políticas públicas para a cidade, elaboramos e elencamos no nosso plano de governo 5 diretrizes básicas para o crescimento de São Sebastião, iniciando pela saúde, com investimentos prioritários na área da saúde, reestruturando a atenção básica, avançando com as equipes de PSF, organizando as unidades básicas de saúde e o PS, organizando de tal forma que sejam informatizados e preparados para o futuro, criando maiores condições para os médicos, estrutura médica, estrutura de atendimento, avançando na questão dos exames e criando, sem sombra de dúvida, 2 unidades. Uma, a unidade de referência da mulher e a unidade de referência do idoso, para que a gente possa cuidar mais e melhor das nossas mulheres e dos nossos idosos. Avançamos incluindo a proposta de criação do pronto-socorro infantil, separado do adulto. E aí partimos para o segundo ponto do nosso plano de governo, que é a educação. Investimentos prioritários em creches e na instalação dos berçários dentro das creches e na ampliação das unidades ETEC e FATEC, com classes descentralizadas para um município diferente, um município que tem mais de 100 quilômetros de extensão e que concentra 40% dessa população na região sul, avançando com classes descentralizadas e ampliando assim o ensino profissionalizante. Avançamos também na questão do ponto 3, infraestrutura para crescer. Um município como o nosso precisa ter infraestrutura, infraestrutura de turismo, infraestrutura de cultura, infraestrutura de lazer, de educação em todos os pontos, saneamento básico, drenagem, avançar, transformando uma cidade melhor para se viver e uma cidade melhor para se visitar. Eu só exemplifico de uma forma e depois a gente elenca em outra oportunidade. Se hoje eu for para Ilhabela de barco, eu tenho pelo menos 6 atracadouros públicos. Se eu vier para São Sebastião, eu tenho 1. Quando você atraca o barco, você serve uma refeição, você vende combustível, você vende manutenção. Esse tipo de serviço é nosso. É um bom serviço que pode ser praticado pelos nossos moradores. Aí entramos no 4º ponto do nosso plano de governo: desenvolvimento econômico e desenvolvimento de emprego e renda. Se a gente profissionalizou e criou infraestrutura, você começa então a desenvolver com ações imediatas, rápidas, que deem condições do nosso município avançar, gerando emprego e renda, trabalhando em parcerias com o SEBRAE, SESI, SENAI e avançando nas parcerias com o governo do estado e os municípios do entorno. Partimos então para o 5º ponto do nosso plano de governo, que é atenção com aqueles que mais precisam, justiça social, solidariedade, investimentos no centro de referência da pessoa com deficiência. Imaginem vocês que hoje um jovem, uma pessoa portadora de qualquer tipo de deficiência, tem que se deslocar de Boracéia até o Pontal da Cruz para a única unidade da PAI, e leva aí 1h40, 1h50 de ônibus. São pessoas portadoras de síndrome de Down ou de qualquer outra deficiência. Como essas pessoas sofrem em ônibus comuns, de assento duro, numa serra complicada como a Serra Pós-Boiçucanga. E é assim que a gente quer avançar, desenvolvendo um plano de governo sério e responsável, criando qualidade de vida e colocando São Sebastião na rota do desenvolvimento. Obrigado, senhor candidato. Senhoras e senhores, senhores candidatos, então vamos dar início à rodada de questões. Primeira pergunta. O candidato tem utilizado as redes sociais para manter um diálogo direto e em tempo real com a população.
Em suas propostas também ficam evidenciados o interesse em se praticar o orçamento participativo. Caso eleito, pretende se valer dessa forma de comunicação com a população para pôr em prática a discussão do orçamento participativo? A questão da comunicação em São Sebastião. A questão geográfica do nosso município impossibilita uma comunicação constante. E aí acontecem os ruídos de comunicação. Nosso amigo Leonardo está aí, sabe a dificuldade que tem o Imprensa Livre para atingir o município inteiro. Nós precisamos, de forma rápida, nos aliarmos à tecnologia, principalmente no que tange a questão orçamentária. Orçamento participativo, discussão do PPA, do LDO, da LOA, discussão de todos os instrumentos orçamentários que deem condição de acesso e participação ao cidadão são fundamentais. Uma cidade como a nossa tem que avançar na questão da tecnologia. Imaginem vocês que no centro a gente pega televisão de Ubatuba, de Taubaté, televisão de São José, televisão do Rio de Janeiro. Quando você vai para a Costa Sul, muda, pega de Mogi, pega de São Vicente, pega de Santos. Não existe uma linearidade na comunicação. Então, investir em ações de tecnologia e na ampliação das audiências públicas para discussão de orçamento, prioridade. É claro que a gente precisa orientar a população e dar suporte e apoiamento para as discussões voltadas para cada identidade regional. Priorizar as necessidades da Costa Sul, que em alguns casos são diferentes da Costa Norte, em outros diferem da região central. Então a discussão do orçamento participativo é sim uma das nossas metas para ampliar e democratizar toda essa discussão e atrair o público para conhecer o orçamento. Afinal de contas, um orçamento que tem mais de R$500 bilhão, quase 600 milhões de reais, ele não pode passar despercebido da nossa cidade. Inclusive, nós temos que discutir de forma rápida a criação de um fundo que prepare o município para qualquer problema econômico. Como assim? Queda do petróleo, oscilações do mercado do barril de petróleo no mundo. Todas essas ações interferem em São Sebastião. Então, a criação de um fundo e preparar São Sebastião para o futuro, democratizando a informação, é uma das nossas prioridades. Muito obrigado, senhor candidato. Desculpa, eu estou lutando com esse microfone. Segunda questão. O Porto de São Sebastião tem se apresentado com um grande destaque no cenário nacional de embarque e desembarque de cargas. É uma referência quando o assunto é a bacia de Santos, pré-sal. Pelo Porto passa mais da metade do petróleo distribuído no Brasil, referido ao embarque, e está perto de ser ampliado, mais que triplicando sua movimentação. Exponha como o senhor vê a parceria entre o município e o Estado na qualificação da mão de obra para atender. Eu sou 100% favorável à ampliação do Porto de São Sebastião. Sempre fui e defendo uma ampliação com respeito ao meio ambiente e com organização e respaldo da prefeitura da nossa cidade. Hoje, ampliar o Porto de São Sebastião significa discutir infraestrutura urbana, malha de trânsito, saneamento, formação profissional e incentivo ao comerciante e ao empresário. Quando a gente fala na ampliação do Porto, ela não é mais um sonho, ela já é realidade, já está acontecendo, já está em ritmo acelerado, tendo em vista que o Pátio 3 e o Pátio 4 já estão em fase final de preparação e pavimentação. E aí São Sebastião é um dos grandes portos de escoamento e entrada para a nossa região, principalmente para escoamento de produção do estado de São Paulo. Por quê? Primeiro, por conta das condições de calado. Hoje tem um calado entre 7 e 8 metros, com dragagem natural. Com dragagem artificial pode chegar a 11, pode parar os grandes cargueiros, os internacionais. Mas o porto precisa se adequar. Ele precisa se adequar à norma internacional chamada SP Code, que
aquela que permite os navios saírem daqui e parar nos Estados Unidos e na Europa. Por enquanto a gente opera com a Ásia. E como é que ele amplia? Primeiro, retirando o transbordo de dentro do porto. Ação que a prefeitura até agora não fez. O transbordo de lixo que fica na porta da Tubolândia, que precisa ser retirado. Segundo, em discussões com o porto, a questão da balsa, ela vai ser transferida de local. E nós vamos ter alguns prédios do estado sendo liberados, principalmente na região da Rua da Praia, como a sede da Companhia Docas e aquele terreno ao lado que serve como pátio ali de equipamentos. Então, trabalhar em conjunto com o porto, para nós, é fundamental. Trabalhar e avançar. A parceria com o governo do estado tem que começar de forma imediata. E eu sou a favor da operação por containers. Por que por containers? Primeiro, você tem hoje granel líquido e granel sólido sendo transportado. Vocês imaginem que se o granel sólido, a cevada, cair no mar, o que vai acontecer? Hoje tem barrilha. Se a barrilha cair no mar, o que vai acontecer? Agora, tem container. Se o container cair no mar, o guindaste vai lá e retira. E para isso, o governo do estado está investindo na rodovia do contorno. A rodovia polêmica, mas que na realidade respeita o meio ambiente, respeita os moradores e vai melhorar com certeza o fluxo de trânsito da nossa cidade. Muito obrigado, senhor candidato. Vamos à terceira pergunta. Inúmeras são as especulações quanto às desapropriações que serão realizadas para a construção da nova rodovia que chegará ao município. Em comício no Morro do Abrigo e no Mirante do Itatinga, o senhor procurou tranquilizar a população, apresentando inclusive as propostas do governo do estado para a situação e que recursos não faltarão. Qual é a real situação e se foi realizado algum estudo para que as pessoas que tiverem suas casas desapropriadas possam reconstruir seus lares? Em tempos de campanha eleitoral, o terrorismo político é um absurdo. Candidatos que sobem no palanque ou que fazem reuniões dizendo que as pessoas vão perder as suas casas, tenho a certeza, é um mentiroso. Por que isso? Recentemente o governo do estado anunciou o segundo maior programa habitacional do Brasil, que é o programa de desocupação da Serra do Mar e regularização de moradias. E aí entra a questão da rodovia do contorno. São Sebastião vai ter uma rodovia com um traçado de largura de 8 metros, com 32 quilômetros de extensão e com obras de arte como túneis, viadutos e pontes, que vão sair por trás do Jaraguá, cortar a serra, passar aqui por cima pelo bairro de São Francisco, Porto Grande, contornar a Olaria e descer o Itatinga. Esse traçado do Itatinga, primeiro, foi desenhado na administração anterior e apresentado ao governo do estado como solução para travar a ocupação irregular. Segundo, a prefeitura nunca cuidou dos moradores, fez a regularização fundiária ou remoção daqueles que moram em área de risco ou construção de unidades populares. E aí começa o terrorismo político, que vai derrubar a casa de um ou de outro. O governo do estado, e muito menos eu, vamos sair aí derrubando casas das pessoas, até porque essa conta não é minha. Se alguém derrubou, foi no passado. Nós não estamos aqui para isso. Nós temos que discutir o avanço, a construção das novas moradias, o avanço na discussão de políticas públicas de habitação. E habitação se faz com diálogo, com discussão, com avanço. Hoje, o número real de desapropriações no Morro do Abrigo não passa de 12. Olaria e todo o complexo Topolândia e Mirante do Itatinga chega a 398 propriedades. E aí o morador vai poder optar em duas situações: ou por receber a indenização do valor de mercado, ou ainda ter uma casa própria doada pelo governo do estado, nas mesmas condições da sua casa. No nosso governo, no meu governo, ninguém vai derrubar a casa de mãe de família nem pai de família para ser manchete de jornal, a turma com a mala na mão. Pode ter certeza que nós vamos avançar em conjunto com o governo do estado
para ter e criar as unidades habitacionais. E para isso nós temos condições. Muito obrigado, senhor candidato. Vamos então para a nossa quarta questão. O senhor descreveria a situação da educação, visto que muitos têm falado em construção de escolas, mas o que vemos na realidade é um quadro que a priori necessita de investimentos na qualidade de ensino e reconhecimento dos profissionais da área. Quais os seus planos de apoio de investimento na ETEC e FATEC e como pensa em aproveitar a mão de obra aqui formada? Pergunta feita pelo André Luiz Coutinho, do terceiro semestre do noturno Gestão Empresarial. Vamos lá. Sobre a questão da educação. Para nós é prioridade investir em educação. 100% dos prédios públicos destinados à educação, 100% tem hoje problemas estruturais. Ou rachaduras, ou trincas, ou vazamento, ou goteiro, ou telhado, 100%. O problema de fossa, tem escola que tem problema de fossa. O que nós vamos fazer? Um levantamento, aliás a gente já sabe, mas um levantamento técnico e a reformulação, restauro, manutenção e reforma imediato dessas unidades. E a descentralização para unidades menores. Escola com 5, 6 mil alunos, fica difícil de controlar a questão de segurança e outras questões pertinentes. O investimento junto ao governo do estado para ampliação do convênio FATEC e ETEC e a criação das classes descentralizadas é um compromisso e será uma luta minha, uma luta do nosso governo. Nós vamos nos empenhar ao máximo para levar as classes descentralizadas para a região norte, para a Enseada e para a região sul. Por que para a região sul? Por conta do tempo de deslocamento, sendo que lá nós temos 40% da nossa população, uma identidade própria, uma vocação voltada para o turismo. Então investir na descentralização e ampliação do convênio é compromisso do meu governo, compromisso de uma parceria do PSDB municipal com o PSDB estadual. Nós vamos avançar, discutir, e assim que a gente puder avançar também nas parcerias com o SESI, SENAI, avançando nas discussões de profissionalização da nossa mão de obra, nós vamos avançar. Hoje nós temos que de forma imediata discutir a profissionalização do ensino e a profissionalização dos nossos alunos. Como assim? Discutindo a formação continuada dos profissionais da educação, discutindo a extinção da terceirização da merenda. A merenda vai ter gestão própria, e aí nós vamos poder discutir em conjunto com a FATEC e ETEC até a questão da merenda, ampliando a relação e ampliando o convênio. Avanços na educação são prioridades para nós, com formação continuada dos profissionais e as novas estruturas. Nós temos aí dois grandes investimentos, mais de 600 milhões no Porto, 1,8 bilhão de reais na rodovia do Contorno e cerca de 3 bilhões na ampliação do terminal de óleo da Petrobras. Vai exigir mão de obra qualificada e nós vamos investir nisso. Muito obrigado, senhor candidato. Vamos para a quinta pergunta. A Prefeitura Municipal de São Sebastião subsidia o transporte escolar para alunos que estudam fora do município. Para os estudantes de ETEC e FATEC, ele só tem 50% de desconto no transporte coletivo. Para o senhor, o que poderia ser feito para esses alunos que estudam nessas unidades? A questão do transporte público do nosso município será discutida no primeiro mês da nossa gestão. Um transporte hoje de baixa qualidade, equipamentos antigos, profissionais sem capacitação e sem formação e um corpo técnico que não faz a manutenção direito por falta de investimento na empresa. A empresa tem bons profissionais, tem pais de família trabalhando ali, mas não presta um bom serviço, um serviço sem qualidade. Então, a reavaliação de todo o transporte urbano, a ampliação do transporte que atende os universitários são compromissos imediatos do meu governo. Quando a gente fala no transporte dos universitários, eu quero incluir aí os técnicos, a pós-graduação,
o mestrado e o doutorado, coisa que a prefeitura hoje não atende. Eu, quando fui estudar em São Paulo, eu fiz engenharia, acabei me formando em Direito, fiz pós-graduação em Direito Administrativo pela PUC. Eu, quando fui estudar, tinha 10 passagens por mês, que era o que faziam a diferença e me davam condição de estar em casa aos finais de semana. Então a ampliação e o reestudo dessa vantagem que a prefeitura dá aqui ao transporte vai ser imediata, para que essa vantagem se transforme num benefício para a população. Nós precisamos investir de forma imediata em todas as condições de educação, e aonde a prefeitura puder atuar, seja reduzindo o custo, dando transporte gratuito, nós vamos fazer. O fato é que hoje as finanças da prefeitura são uma caixinha preta. Nós não sabemos o que está acontecendo ali, por mais que tenha transparência. Cada dia se ouve um escândalo diferente na cidade. Então fazer a verificação orçamentária, a correção dos desvios e das perdas financeiras, isso vai balizar para que nós possamos dar um transporte gratuito e incentivar a educação. Eu estou muito preocupado com a formação e a qualificação da nossa mão de obra. Nós já temos pouco espaço para crescer. Se a gente não investir nos nossos moradores, vai ficar difícil. Então nós precisamos investir e formar mão de obra, porque senão cada dia que vai passar vai migrar mais pessoas para a nossa cidade, numa condição em que a cidade não tem infraestrutura para absorver todo mundo. E se tem duas empresas que estão investindo bem, nós devemos avançar na formação profissional e dar condições de fornecer mão de obra. E a prefeitura será a grande parceira nesse processo, inclusive com o programa Meu Primeiro Emprego, o programa de estágios da prefeitura, em conjunto com a FATEC e a ETEC. Muito obrigado, senhor candidato. Vamos agora à sexta pergunta. Recentemente, foi noticiado pela imprensa regional a assinatura de um termo de ajustamento e compromisso entre o Ministério Público e a Prefeitura, relativa à demolição do Centro de Convenções do Balneário dos Trabalhadores. Entre vários motivos, o principal seria o desrespeito à legislação municipal, que determina um gabarito de 9 metros, onde o prédio teria um gabarito de aproximadamente 15 metros. Violando a lei, portanto, pergunta, senhor candidato, o candidato pretende alterar a legislação municipal de uso e ocupação do solo no sentido de permitir a construção com um gabarito maior? E o que pensa sobre a verticalização? Pergunta feita pela Tássia Helena da Silva, terceiro período, Gestão Empresarial, FATEC, São Sebastião. No nosso governo, a verticalização não vai acontecer. E por um motivo simples: nós não temos infraestrutura de saneamento básico, de ruas, avenidas, para atender casa sobre casa, que são os apartamentos. Nós temos que organizar primeiro o solo, ampliar a malha hidráulica de água tratada, aumentar e instalar a malha coletora de esgoto, e instalar e aumentar a capacidade das unidades de tratamento, das estações de tratamento do esgoto. Quando a gente fala do centro de convenções, é fundamental que a nossa cidade tenha o seu centro de convenções para explorar o turismo de negócio. E para isso, nós temos dois grandes clientes, Porto e Petrobras. Com o centro de convenções, podemos ter seminários, simpósios, palestras, feiras, a Feira Náutica. E é aí que a gente vai avançar. O atual prédio, ou o esqueleto dele, é um projeto equivocado, ruim, numa posição ruim. Vocês imaginem uma convenção lá na Praia Grande. Vamos colocar aí que chegam lá pelo menos 800 pessoas. 800 pessoas, pelo menos 400 carros. Imagina a hora que o carro for entrar na Praia Grande. Se forma uma fila, e essa fila vai travar a Rio Santos. É um projeto bom no lugar errado. O centro de convenções tem que ser na Rua da Praia. O processo que corre na justiça na questão da demolição do prédio,
nós não temos muito o que fazer. Se a justiça determinar a demolição, nós vamos cumprir o que o juiz determinar, o Ministério Público, enfim, o que a justiça determinar, nós vamos cumprir. Agora, se não houver essa determinação, nós vamos recuperar o prédio e entregar à população. Dinheiro público tem que ser respeitado, independente de quem construiu. Prefeito passa, a cidade fica, e nós temos que respeitar o dinheiro público, dando continuidade às obras e os projetos. Se é bom, vamos dar continuidade. Eu creio que ali não comporta um centro de convenções de amplo espectro. Acho que ali pode compor, ali pode receber eventos de menor porte para não ter alteração no trânsito, ali pode dar problema. Agora, se ficar ali prédio que tiver inacabado, nós vamos concluir. Aliás, todas as obras, inclusive o Hospital de Boiçucanga, vamos concluir, as ruas, pavimentação, guias e sarjetas que tem um bom projeto, nós vamos concluir, respeitando o dinheiro público e respeitando o cidadão. Muito obrigado, senhor candidato. Dando continuidade, então, vamos à 7ª pergunta. O candidato tem declarado nas redes sociais que seu compromisso é com o bem do povo e a justiça social. Na última semana, o jornal Imprensa Livre divulgou matéria em que a Câmara começa a discutir aumento salarial de prefeito, vice, secretários e vereadores. Segundo fonte, não citada, os vereadores que hoje recebem R$4,9 mil ou R$4.900, no próximo mandato receberiam R$8.000. Os vencimentos dos secretários municipais e vice-prefeito passariam de R$8.600 para R$11.500. Já o prefeito passaria de R$15.600 para R$19.900. Caso a proposta seja aprovada, a partir de 1º de janeiro do próximo ano, todos os empossados usufruirão de salários fora da realidade da justiça social. O que pensa sobre o assunto? Olha, essa questão do aumento salarial foi debate interno da nossa campanha. O nosso candidato a vice, o PH, o Paulo Henrique, apresentou uma moção de apelo para que se retirasse da ordem do dia e acabasse com essa discussão. Não dá para discutir em São Sebastião aumento de vereador ou de prefeito. Nós temos uma população carente que não tem uma vaga em creche, não tem um berçário público, não tem um transporte decente e não tem um programa de pavimentação e drenagem para atender o município inteiro. Se você for para Camburi, para Enseada, para Topolândia, qualquer bairro da nossa cidade, Boiçucanga, se chover, alaga porque não tem drenagem. Dinheiro público tem que ser respeitado. Nós temos que gastar o tempo do legislativo para organizar a cidade. Hoje em São Sebastião, a maioria dos bairros, quando você entra numa rua, nem a numeração das casas é organizada, é bagunçada. Foi o morador que fez, porque senão ele não recebe a conta de luz, a conta de água. Então, investir de forma imediata na ampliação do sistema CAPS, criando o CAPS-AD, levando para a Costa Sul, aumentar as unidades básicas de saúde, contratar médico, equilibrar o salário do médico, estabelecido a partir de um piso regional, avançar em políticas públicas de esporte, criar as escolinhas, retomar a construção de quadras, investindo no lazer. Isso sim é prioridade. Eu sou contra. Se por acaso eu passar e no meu governo esse aumento estiver vigorando, é compromisso. A gente volta o que era, pega esse dinheiro e investe no que o povo precisa, que é vaga em creche, que é em escola, é na ampliação do Hospital de São Sebastião, na reformulação das unidades básicas de saúde e no avanço de novas estruturas de lazer e esporte. Eu sou contra, e esse vai ser um dos primeiros atos do meu governo. E aí, nosso vice-prefeito já apresentou a moção. Então, com dinheiro público não se brinca, tem que ter respeito. E hoje, discutir políticas públicas com uma cidade que é rica do ponto de vista orçamentário, mas que sofre as mazelas de uma falta de gestão, uma gestão incompetente, que não cuida do dinheiro do povo e que não avança.
Nós temos que retomar o crescimento da nossa cidade, preparar um futuro melhor para as nossas crianças e cuidar da terceira idade. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor candidato. Vamos então para a nossa nona pergunta. Atualmente, o custo da merenda municipal implantada nas escolas da rede estadual para atender a medida provisória editada em 2009, estendendo a merenda escolar para os alunos do ensino médio das escolas públicas de todo o país, é de aproximadamente R$ 2,70. O governo federal, por meio do PNAE, repassa ao município 30 centavos e ao governo do estado outros 25 centavos. Considerando que as ETECs não fazem parte do convênio com o estado, por pertencerem à Secretaria de Desenvolvimento, Ciência e Tecnologia, que propostas o candidato teria para implantar a merenda aos alunos da ETEC, arcando com as diferenças do repasse federal? Essa pergunta foi feita por os pais dos alunos da ETEC de São Sebastião. Olha, eu um dia visitei a ETEC, foi no ano passado, e tive a oportunidade de almoçar aqui com meu amigo, com o Luiz Sampel. E pude provar aqui da merenda e vi que é uma merenda gostosa, mas que a gente precisa reduzir o custo dela. Quando a gente fala em merenda escolar, a merenda da educação, de cara eu quero dizer para vocês o seguinte: nós vamos acabar com a terceirização da merenda em São Sebastião. Pagar a empresa que troca de CNPJ para continuar prestando serviço, no nosso governo isso vai acabar. Merenda tem que ser feita por mãe de aluno, contratada no bairro, dando prioridade para o comércio, dando prioridade para o comércio local, dando prioridade para o pescador da nossa cidade fornecer o gênero alimentício, o peixe, o pescado, enfim, nós vamos rever todos os conceitos de merenda e copiar de gestões exitosas como Caraguá, Jundiaí, Ubatuba, São José dos Campos, modelos de gestão própria de merenda. Hoje Caraguatatuba foi considerada uma das 20 melhores gestões. Eu acho que a gente tem que copiar de quem faz bem e organizar e implantar na nossa cidade. Assim, nós vamos a terceirização e implantar a gestão própria da merenda. Com isso, vai facilitar a ampliação do convênio FATEC e ETEC. Como a gente quer criar aí, junto com o governo do estado, as classes descentralizadas, nós temos que dar condições para os nossos alunos estudarem e se alimentarem direito. E faz parte do nosso plano de governo a criação das escolas em período integral. Então, o mesmo modelo de gestão será atendido em todas as unidades. É assim que nós vamos avançar. Como a gente o partido do governador tem uma boa relação com o governo do estado de São Paulo, uma boa relação com o governador Geraldo Alckmin, vocês podem ter certeza que a ampliação desse convênio está numa das nossas primeiras ações, que pode já ser realizada em 30 dias. Como assim? Nós temos 24 dias para as eleições. O meu compromisso com São Sebastião, com os alunos e com a ETEC e FATEC é começar já a transição e as discussões de governo daqui a 30 dias. Se Deus nos abençoar e os eleitores votarem em nós, se vencermos essas eleições, o trabalho começa de forma imediata. Afinal de contas, é com diálogo, é conversando que a gente se entende. E eu vou procurar o governador para poder já discutir a ampliação do convênio. Muito obrigado, senhor candidato. Vamos à 10ª pergunta. Queria lembrar que algumas perguntas vêm assinadas, outras não. 10ª pergunta. De acordo com o convênio de cooperação técnica estadual celebrado entre a Prefeitura e o Centro Paula Souza, uma das obrigações do município seria responsabilizar-se pela reforma, adequação e a manutenção física do prédio. Considerando que o referido convênio tem vigência de 60 meses, vencendo em maio de 2013, quais as suas propostas para a renovação do convênio visando as melhorias nas instalações físicas do prédio,
para atendimento dos cursos ora ofertados, bem como a implantação de novos cursos. A pergunta vem de um aluno da ETEC de São Sebastião. Olha, eu quero reforçar a ampliação do convênio Prefeitura, ETEC e FATEC. O Centro Paula Souza exerce um excelente trabalho de formação e qualificação profissional. E no momento em que São Sebastião é objeto de tantos investimentos, nós não podemos de forma alguma deixar o convênio a largo disso, nem no tamanho que ele está. Nós vamos aumentar. Se eu não me engano, a Prefeitura ainda não conseguiu nem restabelecer ou criar uma rede elétrica decente ainda nesse prédio. Se eu não me engano, deve ser a mesma rede elétrica de quando eu estudava. Investimentos em educação, em formação profissional são fundamentais. Eu falei para vocês no início que eu joguei muito ping-pong aqui, batia muita bola aqui e era uma briga com a diretora. E normalmente a gente acertava essas lâmpadas aí, pelo que eu estou vendo, são as mesmas. Então, investir na manutenção das quadras, da rede elétrica, ampliar o convênio, discutir as novas estruturas é obrigação do gestor, é responsabilidade. Se a gente quer que as crianças cresçam, desenvolvam bem, elas têm que ter referência de qualidade, referência estrutural positiva, prédio bonito, organizado. Então, retomar a questão do laboratório de informática, organizar, ampliar e o mais importante, com preço justo, preço de mercado. Não é aumentando planilha de custo, não. É fazendo o que tem que ser feito. E aí nós vamos trabalhar com as empresas locais e com a mão de obra local. É assim que nós vamos fazer, ampliando o convênio, dando condições do aluno ter uma estrutura melhor, ter um ponto de ônibus mais próximo, quadra organizada, sala de aula preparada, enfim, investimentos em infraestrutura, ampliação de convênio, vocês podem me cobrar já no primeiro dia de trabalho. Essa é uma discussão, como eu falei, que já pode ser feita com o governador de imediato. Acabou as eleições, a gente já senta com o governador e começa a discutir os termos. Qual o problema? Podemos avançar. Quando assumimos lá tomar posse, já está com muita coisa adiantada. Não precisa esperar até a posse para começar a trabalhar. Afinal de contas, o governador Geraldo Alckmin é sensível a essa questão, foi secretário de desenvolvimento do governo Serra e é um grande parceiro nosso. É aí que nós queremos começar os trabalhos de forma imediata, dando qualidade de ensino e qualidade de escola para os nossos alunos. Muito obrigado, senhor candidato. Nós gostaríamos então de dar continuidade e lançar a 11ª pergunta da Daniele Andressa Afonso. Diz: qual o seu projeto em relação às questões ambientais do município, considerando a coleta seletiva de lixo, lixos recicláveis, ela põe aqui literalmente, a ampliação do porto e as moradias que estão em áreas de risco, em lugares de preservação ambiental? A ampliação do porto, ela está num plano diretor que se estende até 2025. Hoje, o porto, ele é um parceiro de alguns órgãos ambientais, como no sistema da implantação do sistema de monitorização do Alcatrazes, parceiro do DERSA na construção da rodovia do contorno, enfim. Nós temos que buscar o porto para ser um dos parceiros nossos, primeiro, para a recuperação do Mangue do Araçá. Hoje, falar em meio ambiente, nós temos que preservar o que temos e recuperar o que perdemos. Quando a gente fala em recuperação, me vem à mente algumas áreas. Primeiro, a recuperação do Mangue do Araçá. Essa é fundamental, a ação imediata da prefeitura. Se vocês pegarem o carro, a bicicleta, o ônibus e até o do Varadouro amanhã cedo, bem ali naquela rotatóriazinha que passa na frente do Ecobus, tem um riozinho que passa ali que desemboca no mangue. Passa lá e dá uma olhada no rio. Tem óleo, gasolina, resto de materiais solventes de dentro da garagem da empresa de ônibus. Não existe qualquer controle ambiental. Falar em recuperação ambiental é a prefeitura tomar a iniciativa de recuperar o Mangue do Araçá e chamar o porto para ser parceiro. Falar em recuperação ambiental
é correr lá no morro do Guaicá e fazer o reflorestamento do morro. Todo aquele material está carreando para dentro do mar, nós vamos recuperar, e não é só lá, é só a gente olhar aqui para trás da nossa costa central, norte e sul e ver os clarões que estão ficando aí nas encostas, que poderiam ter um trabalho mais efetivo de recuperação ambiental. Falar em proteção do meio ambiente é avançar com o saneamento na costa sul e costa norte. Hoje o governo do estado investiu até agora 60 milhões de reais em estruturas de saneamento na costa sul, como a unidade de esgotamento sanitário de Barra do Una, Barra do Saí, a de Paúba Maresias e a nova que vai começar em Boiçucanga. Então avançar na ampliação do saneamento é cuidar do meio ambiente. Avançar na drenagem e na recuperação do meio ambiente lá da costa norte, do praião, fazer a recuperação da orla do canto do mar, na recuperação da orla da enseada, são ações que devemos ter olhando para o futuro, avançando e sempre em parceria com o governo do estado, através da companhia DOCAS, DERSA e DR, e através de parcerias com o governo federal junto à Petrobras. Diálogo é o nome da preservação e recuperação do meio ambiente, claro que com ação efetiva e rápida. Muito obrigado, senhor candidato. Vamos então, dando continuidade, à 12ª questão. Gostaria de saber se em sua gestão a Prefeitura vai intensificar o programa de estágio, dando oportunidade aos alunos da ETEC e FATEC para desenvolverem os conhecimentos adquiridos na teoria e aperfeiçoar a sua experiência profissional. Alunos da ETEC e FATEC. Eu já comentei aqui numa outra pergunta e reforço. A Prefeitura vai implantar o programa Meu Primeiro Emprego. Nós temos algumas condições aí de estágios que precisam ser observadas e reorganizadas. Vamos pegar, por exemplo, aqueles que fazem o curso de arquitetura ou engenharia. Nós precisamos fazer a recuperação do mobiliário urbano, das casas, das fachadas do centro da cidade. Nós podemos fazer isso com um arquiteto, um engenheiro coordenador e com mão de obra dos estagiários, dando assim condições de ampliação do estagiário ter sua carteira assinada, ganhar a sua experiência. Nós podemos avançar nas questões de administração, por exemplo, da merenda. Quando a gente tirar a terceirização e assumir a gestão própria, os estagiários ou alunos do curso técnico de administração podem participar já dessa administração da merenda nas escolas, junto às APMs, junto às diretorias. Enfim, avançar em conjunto. E aí é que o diálogo novamente vem à tona. Nós precisamos chamar o SEBRAE para nos ajudar na capacitação, no estágio e na ampliação dos programas de turismo. Nós temos hoje, em São Sebastião, um número superior a 500 pousadas em todo o município, quase 700. Quando a gente fala, e olha que os números, eles às vezes são os oficiais, às vezes não, mas esse é um número de cadastro que existe. Quando a gente fala na ampliação dos serviços do receptivo turismo, na ampliação do programa Meu Primeiro Emprego na relação Petrobras-Porto, nós podemos fornecer mão de obra dos estudantes para melhorar a qualificação e dar condições de estágio para todos. Formação profissional, carteira assinada e estágio bem feito garantem aos alunos a inserção no mercado de trabalho de forma mais rápida. Hoje, São Sebastião tem que ter mão de obra qualificada e tem que ter isso divulgado. Nós temos que mudar a nossa imagem fora da cidade. As empresas têm que chegar aqui sabendo que os nossos alunos têm uma boa formação. Por isso, podem contar com a Prefeitura já logo no início, no primeiro ano. Nós vamos ampliar todos os atendimentos, todos os programas de estágio, mas de forma a manter, a dar condições de inserção dos alunos no mercado de trabalho. Muito obrigado. Eu estou apanhando um pouquinho com o microfone, que vocês me perdoem o barulhão. A 13ª pergunta
vem de Caroline Marques de Souza. Quais são as suas propostas para solucionar o problema do trânsito no horário de pico? E o que pensa a respeito do traçado do contorno sul? O traçado do contorno sul tem 32 quilômetros. Ele vem lá de perto do Chibata, em Caraguá, passa por trás do shopping Serra Mar, onde tem o primeiro acesso, corta toda a parte, aquela parte do fundão ali onde está o Pegorélio, o Perequemirim, corta lá por trás, passa por trás do Jaraguá e entra ali na base da Enseada. Onde está a quadra, o cais da Enseada, vai ter o primeiro acesso. Ele corta todos os morros por viadutos e pontes, sendo o mais extenso deles com 8 quilômetros, passa por cima do Olaria, passa por cima do Mirante, contorna ali por cima do morro ali onde está a Vila Itajuíbe e desce até a entrada do Porto de São Sebastião. Eu sou a favor, sou favorável ao contorno descendo pela rua São Benedito, diminuindo o fluxo, diminuindo o número de intervenções, de desapropriações, conectando a Petrobras, facilitando ali o acesso à central de distribuição de energia elétrica da CESP, que tem ali na Olaria, no Topolândia, e melhorando a fluidez. Levei, junto com o PH, levei essa proposta ao governador e levei essa proposta ao presidente do DERSA por orientação do governador. O que nos foi dito é que a inclinação da rampa ali no Olaria precisaria de uma intervenção muito maior e que essa intervenção iria acarretar num novo licenciamento ambiental. Como o licenciamento já foi aprovado no CONSEMA e teve apoio total da atual prefeitura, nós não temos muito como agir nesse momento. O que nós precisamos fazer é intensificar o programa de apoio e suporte às famílias que porventura tenham que sair e avançar. E aí, investimentos da prefeitura no entorno do traçado, dar condições de conhecimento e informar a população de forma coerente é uma das nossas prioridades. Organizar a cidade para que receba uma informação correta, para que não seja objeto de especulação, de politicagem, num momento de campanha onde as pessoas fazem terrorismo político, tentando desestabilizar, atingir o psicológico das pessoas. Nós temos que levar a informação de forma clara e coerente. Eu fui discutir, eu tomei a iniciativa junto com o PH de avançar nessa discussão do traçado. O fato é, o traçado está aí, será licitado, e na intervenção que nós fizemos com o governador, o número de desapropriações caiu de 565 unidades para 398 unidades, numa simples alargadinha que ele deu, uma afastadinha do traçado do contorno. Então, investir em comunicação, avançar e ter respeito e responsabilidade serão marcas do nosso governo. Muito obrigado, senhor candidato. Vamos então para a 14ª pergunta. A saúde pública de São Sebastião é o verdadeiro câncer da administração pública. Quais são as atitudes, caso eleito, que o senhor tomaria a partir do dia 1º de janeiro de 2013, deve ser? É um morador de São Sebastião. A saúde de São Sebastião está literalmente na UTI. Uma cidade que não tem secretário de saúde há mais de 5 meses tem que tomar vergonha na cara e olhar para a saúde com respeito. Hoje nós temos os PSFs desestruturados em unidades alugadas. Imagina você que se o dono do prédio da SF lá de Camburi resolver pegar o prédio de volta para uma unidade alugada, o Camburi fica sem o programa Estratégia Saúde da Família, fica sem o PSF, Atenção Básica. Quando eu visitei todas as unidades, o que mais me impressionou foi a falta de estrutura das unidades básicas de saúde. A do Barro do Saí, uma vergonha, uma casa alugada. A do Jaraguá, unidade própria, mas com problemas estruturais. Se chover tem que fechar, porque alaga e tem goteira no meio da sala. Os PSFs, todos, sem informatização. Agente comunitário e enfermeira agenda consulta na papeleta. O cidadão não pode ser atendido em outra unidade.
agente comunitário não tem estrutura, médico profissional da saúde não tem equipamento, e olha que vira e mexe também não tem medicamento e suprimentos ali para poder dar um bom atendimento. E quando pede exame, leva 3, 4, 5 meses para ser atendido e correndo o risco do exame ser invalidado por baixa qualidade. Atenção à saúde é responsabilidade, é gestão, é estar de olho, é acompanhar. Hoje o Hospital de São Sebastião tem uma cozinha em condições precárias, e se não fosse o empenho de quem trabalha lá, a saúde estaria bem pior. Hoje nós temos que dar graças aos profissionais da saúde que se dedicam, que se empenham. Então nós vamos investir rapidamente na construção das unidades próprias, em restabelecer a tecnologia da informação como a nossa aliada, informatizar os postos, prontuários online, melhorar o PSF. Investiu em PSF, investiu em atenção básica, diminui a demanda do hospital. Saúde precisa de responsabilidade e ação imediata, com gente que conheça, corpo técnico na secretaria, sem ingerência política. Não dá para ter gerenciamento político dentro de hospital. Aliás, o hospital precisa rapidamente de melhorias na hotelaria, de melhorias na condição dos quartos, na condição das enfermarias e do pronto-socorro. E isso nós vamos fazer. Podem ter certeza, saúde, nós vamos dar um jeito. Obrigado, senhor candidato. 15ª pergunta. Durante as reuniões que o candidato realizou, foi abordado a proposta de construção do Centro de Convenções da Rua da Praia. Pergunta: qual a capacidade prevista desse Centro de Convenções? E outro posicionamento. Sabe-se que o processo de definição do local ideal para a instalação do Centro de Convenções, um dos critérios é que o seu entorno disponibilize uma oferta de leitos considerável para atender a demanda de turismo, de negócios e eventos. Também é de conhecimento que a região central de São Sebastião não tem muitas opções de hospedagem, porque o Centro de Convenções não foi idealizado para ser instalado na costa sul de São Sebastião, onde só em Maresias, por exemplo, há mais de 90 empresas de meios de hospedagem. Centro de Convenções. Nosso plano de governo, nós defendemos a instalação de 2. Um em Boiçucanga, com menor capacidade, mas para atender os eventos e estimular o turismo fora de temporada. E vai ser aonde? Aonde é a regional, a polícia militar e do lado tem o terminal de ônibus abandonado. Naqueles 3 terrenos tem condições da gente plantar um centro de convenções, com um centro de lazer, cultura e estacionamento. O centro de convenções vai ter o suporte dos leitos de hotéis, pousadas e hostels de Maresias, Juqueí e Camburi. E ali a gente desenvolve o turismo de negócios também como alternativa para eventos e para fomentar o comércio e desenvolver o turismo na região sul. Vindo para o centro, nós vamos fazer o Centro de Convenções na Rua da Praia. Nós temos 2 clientes em potencial, Porto e Petrobras, como eu já mencionei. E aí, nós temos no centro inúmeras casas, prédios e terrenos vazios que podem comportar hotéis, pousadas, receber o nosso turista. Quando você pega da linha da Matriz até a Rua da Praia, dá para colocar ali na 3 Bandeirantes, dá para estimular, dar subsídio, reduz aí o imposto, incentivar a instalação. Na Rua da Praia, centro de convenções com arena multiuso pode abrigar shows em recinto fechado, o Arraiá Caiçara, eventos como Feira Náutica, afinal de contas nós temos que ter um pier ali. O camarada da Ilhabela para seu barco, vem numa Feira Náutica. O cidadão que vem de fora vai ter condições de sair dali. Então investir no centro de convenções ali, aonde tem opções de restaurantes, bares, e aí uma remodelagem total na região central. Construção de 4 estacionamentos que serão concessionados, estacionamentos que facilitem o trânsito e o fluxo a pé, melhoram o comércio, desenvolvem o centro da cidade. Nós temos que olhar para o centro de São Sebastião com viés de turismo de negócios.
investir em instalar o aquário municipal, melhorar o teatro, criar a Casa da Banda Municipal. São atrativos de turismo no centro que movimentem a cidade ao ano inteiro. E mais ainda, pegar o paço municipal atual, tirar a prefeitura de lá, levar para o centro administrativo do Topo Varador ao lado do fórum e no paço municipal, transformar no seu projeto original, que é o mercado municipal. Chegou domingo, vai ter lá verdura, pato, galinha, frango, uma opção de lazer, um botequinho, um restaurante no centro de São Sebastião, incentivando o turismo e dando condições de desenvolvimento do comércio empresarial e o comércio de turismo da região central. Obrigado, senhor candidato. Então, agora a última pergunta da bateria, 16ª, assinada por André Luiz Coutinho. Como o candidato, se eleito, pretende combater a criminalidade e a violência no nosso município? Segurança é um tema que nós precisamos discutir em conjunto com o governo federal e com o governo estadual. Nossa cidade é a única do litoral norte que tem a Polícia Federal. Hoje, São Sebastião é sede da seccional da Polícia Civil. E recentemente perdemos o batalhão que foi para Caraguá, porque a Prefeitura de Caraguá deu prolabore e deu estruturas e condições melhores para a Polícia Militar. Nós temos que ser parceiros da Polícia Militar e Civil. Implantação do prolabore dos policiais, implantação da função delegada, é reforço salarial para o policiamento, é reforço salarial para o policial. E aí você estimula o aumento do efetivo. Uma gestão, um diálogo continuado com o governo do estado, com o secretário de segurança, podem ter certeza que a gente vai ampliar a condição de segurança. E aí a prefeitura tem que fazer a sua parte. O que a prefeitura tem que fazer? Tem que fazer a instalação e ampliação da videomonitorização, câmera de segurança. E câmera de segurança tem que ficar desde a região norte até a região sul, interligada por fibra ótica ou por sistema Wi-Fi. Escola tem que ter câmera de segurança integrada no sistema. Nós temos que investir em tecnologia, avançar e pegar, através do convênio Polícia Militar e Prefeitura, você pega a videomonitorização e entrega para a Polícia Militar. Ela opera, com isso você pode pagar o prolabore dos policiais. Vai ter mais policial querendo vir trabalhar aqui, aumento de efetivo. E aí gestão continuada com o governador para ampliar. As ações de segurança ainda em relação à Guarda Civil, ampliação do efetivo, reaparelhamento de equipamentos, armamento e treinamento dos nossos guardas civis. E o mais importante, a readequação salarial do Guarda Civil Municipal, ampliando as bases. Imaginem vocês que hoje, lá na Costa Sul, não tem base. A Guarda Civil fica em qualquer cantinho. Imaginem vocês que hoje, na base da Polícia Militar de Boiçucanga, tem 4 viaturas, 2 baixadas, ou seja, com problemas. Se a Prefeitura fizesse um convênio, pagasse a oficina e pagasse a gasolina, nós teríamos 4 viaturas da Polícia Militar rodando. Hoje tem metade do efetivo. Então, estruturar a Guarda Civil e realizar o convênio com a Polícia Militar é compromisso nosso. Aliás, a única cidade que não dá prolabore para os policiais militares é São Sebastião. Podem ter certeza, segurança também se faz com o diálogo com o governo estadual e o governo federal. Muito obrigado, senhor candidato. Encerra-se então a bateria de perguntas e eu gostaria, em nome do corpo docente, da direção de ETEC e FATEC, oferecer um mimo aos senhores, para que os senhores não só verbalmente, mas fisicamente mesmo, e literalmente vistam a camisa das escolas do Paula Souza. Muito obrigado.
antes das considerações finais dos candidatos, são 3 minutos, eu gostaria de convidar, também em nome do corpo docente da direção da ETEC e FATEC, a todos que estão presentes aqui, que aguardem, após as considerações do candidato, o encerramento dessa cerimônia, que para nós foi muito importante e vai continuar sendo. A gente espera que em todas as eleições, em todos os eventos isso aconteça, porque a democracia faz a sua festa também na escola. A gente gosta muito disso aqui. Esse evento se revelou um evento de sucesso. Os senhores têm o nosso prestígio. Todos os candidatos têm o nosso prestígio. O senhor agora tem, por favor, 3 minutos das suas considerações finais. Eu gostaria de convidar, então, ao senhor que, depois dessas considerações do candidato, que permaneçam aqui para que haja um encerramento. Obrigado. Eu que agradeço a atenção durante as respostas, a atenção que todos vocês nos deram, o silêncio, todos prestaram aí atenção nas nossas respostas. Eu quero agradecer e parabenizar novamente o Imprensa Livre, que tem feito uma ampla cobertura de forma coerente e séria. Quero parabenizar a ETEC e a FATEC na pessoa dos seus professores, dos seus dirigentes e de todo o corpo de funcionários que atuam na FATEC e ETEC e que hoje deram suporte à realização desse debate. É fundamental que São Sebastião continue discutindo a política de forma democrática, e é por isso que eu acredito numa campanha limpa, sem ataques, uma campanha que respeite o eleitor, sem baixaria. Nós temos visto aí diversos materiais, fofocas, maledicências, jornalzinho distribuído à noite, nos atacando. A nossa campanha mantém uma linha coerente, sem desprestigiar ninguém, sem quebrar a placa do adversário ou fazer ataques frontais, diretos, que atinjam a honra ou as pessoas de forma vergonhosa. Nós estamos sim comparando gestão com as cidades da região, comparando diálogo com políticas antigas e políticas do presente que não avançam. Por isso que o futuro é muito melhor. Avançar, ousar, planejar, realizar, transformando São Sebastião numa cidade melhor para se viver, para se visitar, para se morar, melhorando a qualidade de vida de todos nós. Mas para isso, o instrumento democrático do voto acontece no dia 7 de outubro. Então eu quero aqui, com humildade, pedir o voto de todos vocês. Quero pedir o voto da família, o voto dos amigos, o seu voto para o 45 e confirmo, para São Sebastião avançar, olhando para o futuro. Deixa a perseguição e as maledicências para trás, a incompetência. Vamos discutir, vamos dialogar, olho no olho, respeito, humildade e com 3 palavras de ordem que tem que nortear o serviço público: honestidade, honestidade e honestidade. Muito obrigado a todos vocês e até o dia 7 de outubro. Forte abraço.